Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre essa espécie, Cattleya violácea, uma planta muito interessante de se ter em coleção. Não é de tão fácil cultivo, mas obtendo aí atenção em alguns requisitos acaba se tornando fácil. Essa planta é uma planta bem, vamos dizer assim, comum em várias regiões aí, pois ela ocorre no Brasil desde o estado do Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Roraima e dentre outros, e vai até para outros países, Colômbia, Guiana, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela. É uma planta assim que é bem dispersa. Essa planta geralmente tem hábitos aí de vegetar desde 200 metros de altitude até por volta de 1.200 metros. Então tem uma grande variação aí de altitude e até mesmo de climas, né? Porque o clima varia muito dependendo da altitude. Então, apesar dessa planta ser uma planta assim que tem essa variação extensa aí, é uma planta que se acostuma em vários modos de cultivo, em vários ambientes. Não é tão fácil o cultivo dela, pois é uma planta que precisa de uma determinada umidade, não nas raízes, mas uma umidade do ar. Geralmente, essa planta vegeta onde tem muita claridade, em matas bem abertas mesmo, geralmente cerrado, onde é bem... Cerrado não, porque cerrado é mais seco, né? Mas aonde tem uma vegetação assim parecida com o cerrado. São árvores baixas, mais finas, árvores que no tempo aí do outono cai bastante folhas, então fica bastante luminosidade dentro das matas. É uma planta que gosta de muita luz. Eu aqui em Goiás, eu recomendo utilizar em cultivo dela o sombrite de 50%, pois em sol direto pode acabar queimando essa planta, mas já vi também pessoas que cultivam ela em sol pleno. Então, mas aí vai do lugar, né, a posição onde o sol nasce, onde ele se põe, os horários em qual o sol acaba pegando na planta, varia bastante. Eu aqui utilizo sombrite de 50%, uma planta que gosta muito de cachepôs e troncos de madeira. Eu utilizo muito aqui o cerno de aroeira, que é uma madeira mais seca, como vocês podem ver aqui. É um cerne que não acaba, não se decompõe de modo algum. Elas enraizam muito bem. Uma planta que gosta bastante desse tipo de cultivo. Na base eu coloco apenas um pouquinho de esfagno, somente para estar mantendo um pouco da umidade. Como vocês podem ver aqui, mas é bem pouquinho mesmo, é uma camada fina. E somente aqui. Então, podem ver, a planta já se desenvolveu, já saiu do esfagno e está se desenvolvendo muito bem. Esse é um pedaço de poste de cerca antiga, que eu acabei achando em beira de rodovia, trouxe, lavei e plantei essa planta. E está indo muito bem. Esse exemplar aqui é uma planta que se destaca um pouco dentre a variedade tipo, né? Que é nesse rosa bem intenso. Geralmente as espécies tipo tem um rosa um pouco mais claro do que esse. Mas essa também, apesar de ser um pouco mais escura, não chega a ser a rubra, que é uma planta com rosa mais intenso do que este, mas ela se diferencia das outras espécies da variedade tipo. Essa planta também tem outras colorações, tem a branca, né, que é a alba, tem cerulha, que é uma cor meio que azulada, muito interessante, muito bonita, diferenciada. Algumas bem raras, como a variedade cárnea, que é o branco com um rosa bebê no labelo. Então, uma planta também muito bonita. A semialba, estriata. Então tem uma variedade bem grande mesmo de colorações dessa planta. Como eu tinha dito, é uma planta que precisa de umidade.
Uma planta que geralmente nas matas onde ela vegeta é muito quente. Ela gosta de um clima bem quente. E geralmente em áreas que alaga em uma determinada época do ano. Essa planta mesmo eu adquiri ela, foi na mata de um amigo da família aí na fazenda, que eu acabei encontrando uma touceira dela lá, e aí eu acabei retirando um corte, tirei uma frentezinha dela. Como vocês podem ver, são esses bulbos mais velhos aqui, ó. Esse e esse. Aí eu trouxe, ela recaiu bastante, porque o ambiente, né, mudou. Aí ela soltou esse outro bulbozinho aqui, que é bem mais fino, como podem ver. Ela estava grande, eu tirei o corte e ela desenvolveu aqui. Mas depois ela se estabilizou e começou a desenvolver normalmente. Uma planta aí que chega até seus 40, 50 centímetros de altura. Uma vez eu já vi essa planta. Bom, pessoal, igual nós estávamos falando aqui, eu estava gravando e o celular acabou que recebi uma chamada e acabou cortando o vídeo. Mas continuando aqui, como eu estava dizendo, é uma planta que atinge aí dentre 40 a 50 centímetros de altura. Essa planta eu já vi, essa planta até com 50 centímetros de altura. Mas em algum caso ou outro, somente ela geralmente fica apenas em torno aí de 40 centímetros de altura mesmo. É uma planta bifolhada, né? Como grande maioria das bifolhadas aí, gosta de umidade no ambiente, mas não nas raízes. Mas isso é relevante. Muita gente cultiva essa planta em cachepôs e tem um resultado muito bom. Já vi também ela sendo cultivada em sistema acoplado, que é no vaso plástico com um toco de madeira dentro e esfagno embaixo. Ela também se desenvolve muito bem. É uma planta que fica muito bonita. É uma planta assim, pode-se dizer perfumada. Ela tem um perfume muito forte, mas não é dos mais agradáveis, vamos dizer, porque eu particularmente não gosto do perfume dela. Muita gente gosta, acha bom, mas eu particularmente não gosto. O perfume dela é muito similar àquele cheiro de castanha, não sei como se diz, como que chama. Aqui na minha região é o coco de gueiroba. A gente gostava quando criança, até hoje, como se diz, não é nem quando era criança, até hoje a gente tem esse costume aqui de quebrar o coco de gueiroba para comer a castanha dele. Muitas vezes a gente quebra o coco da gueiroba e ele tem larvas dentro. Então quando ele já está muito velho, aí ele já começa a apodrecer e acaba criando larvas, né? E não fica próprio para o consumo. Mas o cheiro é a mesma coisa, é um cheiro azedo, muito forte, terrível. Eu não gosto, mas tem gente que aprecia. Mas o perfume dela é muito forte, muito mesmo. É uma das catleias mais perfumadas que eu conheço, que eu tenho em minha coleção aqui. Apesar do cheiro não ser muito agradável, mas é bem intenso. E com isso ela acaba formando cápsulas facilmente, devido à visita de polinizadores. Essa planta mesmo, em específico, eu vou estar fazendo uma polinização nela, para mim estar adquirindo cápsulas. Um amigo aí me pediu que eu fizesse algumas cápsulas aqui, para a gente estar mandando para germinar, de plantas puras. Como essa é uma planta pura, eu vou estar fazendo essas cápsulas e vou estar mandando para o laboratório. Mas quando eu for fazer essa fecundação aqui, eu vou estar mostrando para vocês também, tá bom? Igual foi me pedido por um amigo aí do canal que eu fizesse, então vai estar sendo feito, logo mais vai estar aí no canal aí disponível para vocês, tá bom, pessoal? Gente, é só isso mesmo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e vamos estar fazendo parte aí dessa grande família que em breve aí estará bem estabelecida aqui no canal, né? Que eu não estou postando vídeos com uma grande frequência, mas que eu estou ainda arrumando algumas coisas aqui, mas em breve aí vamos ter vídeos todos os dias, vamos estar fazendo o canal crescer aí também e tá
dividindo, né, compartilhando um pouco de conhecimento de cada um aí, tá bom? Fiquem com Deus.